Quero convidá-los a abrirem comigo lá no Salmos de número 122. Dá uma olhadinha aí comigo. Eu quero compartilhar com vocês um texto muito importante da nossa espiritualidade cristã. E eu quero compartilhar aí o Salmo 122. Hoje eu não tenho ninguém para me orientar assim no sentido de quantos minutos falta, mas o Lucas está dizendo aqui que estamos em 12 graus agora, estamos nessa temperatura, 12 graus. Então o Lucas, o nosso seminarista, vai dizer para mim quando eu chegar aí por volta de 20 minutos de pregação, tá bom? Então eu quero expor esse texto em no máximo 20, 25 minutos. Eu quero que você fique aí comigo, tá bom? Vocês vão ficar comigo? Então, joia. Salmo 122, diz assim o texto sagrado: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. Reine paz dentre os teus muros, ó Jerusalém, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós te amamos, nós bendizemos o teu nome e reconhecemos que tudo acontece de acordo com a tua vontade. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor conduza esse tempo, esse momento de reflexão bíblica, a fim de que essa palavra lida venha fazer morada em nós, de que essa palavra lida e explicada transforme os nossos corações, nos ajude a cuidar melhor da nossa casa, das nossas famílias e das nossas relações familiares. Em Jesus eu te agradeço, porque faço parte do teu povo, tenho a tua palavra, tenho irmãos e irmãs que me amam, te louvo por isso, peço a tua bênção, peço que o Senhor perdoe as minhas falhas, os meus pecados, peço que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome, que da mesma maneira como esse texto falou profundamente ao meu coração, que essa exposição bíblica também venha falar ao coração dos meus irmãos e irmãs. Em Jesus eu oro agradecido. Amém. Nosso tema hoje é orando pela paz da minha família. O Salmo 122 é um dos salmos conhecido como Salmos da Subida. Aqueles salmos em que as famílias do povo de Deus iam entoando conforme iam caminhando para a cidade santa, para Jerusalém. Esse salmo e mais alguns outros que nós, inclusive, já pregamos aqui em nossa igreja, são salmos que compõem os cânticos de romagem. Por exemplo, o Salmo 124, 125, o Salmo 127, que tive a alegria de expor aos irmãos, quando o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. O Salmo 128, que vai falar a respeito da família, da esposa ao redor da mesa, e vai falar para nós a respeito dos filhos também ao redor da mesa. Então, esses salmos compõem esse conjunto de salmos que na realidade eram cânticos espirituais que as famílias iam entoando quando estavam em romaria rumo a Jerusalém. E esse era mais um dos salmos que o povo entoava enquanto estava caminhando. Então você pode imaginar as famílias, as crianças, os adolescentes, os jovens, os casais, todos eles cantando, entoando essa canção enquanto estavam caminhando para Jerusalém para prestar culto. Então veja que a questão do culto e das famílias estão completamente entrelaçadas, ou seja, a igreja, o povo de Deus é chamado para celebrar ao Senhor. E aí nós precisamos entender que as famílias vão para a celebração pública ou se encontram, se reúnem para formar então o povo de Deus. E o que eu posso aprender aqui e já compartilhar com vocês é o seguinte:
O culto não começa quando as famílias estão reunidas. Explico. Às vezes, qual que é a nossa visão? E nós temos que ter essa disciplina mesmo. Por exemplo, pastor, que hora começa o culto? Inclusive hoje começou um pouquinho atrasado, né? Mas que hora começa o culto? Então, por exemplo, hoje, 19h30. Então, 19h30 começa o culto. Mas 19h30 começa o culto público. O culto público da Igreja Batista Nova Canaã começa às 19h30. Agora, quando começa o meu culto, o seu culto? O culto na sua casa, o culto nas nossas famílias. Então, o que a Bíblia está dizendo e tentando nos ensinar com essa realidade é o seguinte: nossa vida deve ser culto a Deus, ou deve ser um culto a Deus. Então, que hora começa o culto? O culto começa na hora que eu acordo, a hora que eu me encontro com as pessoas da minha família. Então, na minha e na sua casa, o culto nunca deveria terminar, e tudo aquilo que a gente faz, realiza na vida, deveria ser canalizado para Deus como expressão de culto ao Senhor. Então, quando você, mãe, pai, está cuidando dos seus filhos, você está cultuando a Deus. Quando você está cuidando dos seus idosos, das pessoas queridas, cuidando dos seus pais. Você, filho, quando você está obedecendo a Deus, você está cultuando a Deus. Você, quando está estudando, você está prestando culto a Deus, dizendo que Deus está usando a sua inteligência, e através da sua inteligência você terá uma visão de mundo completamente estabelecida pela graça e misericórdia de Deus. Então veja que esse ajuntamento das famílias fazia com que as famílias prestassem culto público diante do Senhor, mas essas famílias iam cantando antes de chegar no culto público. Eu sempre digo isso, que o culto começa em casa e o culto público começa em determinado horário. Por exemplo, no domingo a gente tem culto às 9h e às 19h. Então o culto público, o ajuntamento das famílias acontece no domingo às 9h e às 19h, durante a semana, nas quartas-feiras, às 19h30. Mas a minha vida, a sua vida e as nossas famílias devem prestar culto ao Senhor o tempo inteiro. E esse salmo, ele é considerado o salmo do culto, porque ele convida os seus ouvintes a cultuarem a Deus. É aquele salmo de uma pessoa que está completamente decidida a ir à casa de Deus, e principalmente porque nós conhecemos o autor desse texto. O autor desse texto é nada mais, nada menos do que Davi, o grande poeta de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E nesse salmo, Davi vai falar para nós desse desejo intenso do Filho de Deus em cultuar o nome do nosso Criador. Ele vai falar dessa alegria. É o salmo que nos ensina sobre a alegria em prestar culto a Deus. Então, às vezes, nós precisamos ter esse conhecimento ou essa informação técnica, que todas as vezes que nós estamos cultuando a Deus, nós desfrutaremos da alegria. Então, quando alguém nos convida para participarmos de um culto, nós devemos desfrutar da alegria. Então, essa é uma das marcas de uma família que teme a Deus. É aquela família que, quando você fala de culto, de celebração, aquela família simplesmente se transforma no sentido de receber aquele convite como louvor, como gratidão a Deus. Em contrapartida, há famílias que, quando você fala de culto, quando você fala de encontros espirituais ou de atividades litúrgicas da igreja, as pessoas se revoltam, falam assim: culto de novo, porque na realidade não compreenderam a profundidade dessa expressão que é culto, e como as nossas famílias devem cultuar ao Senhor quando estão reunidas. Todas as vezes em que nós estamos reunidos, nós deveríamos estar prestando culto a Deus. E isso aqui é muito interessante, porque o objetivo da nossa vida é viver para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Infelizmente, não sei em que nível isso tem alcançado as nossas vidas, mas a pandemia, para algumas pessoas, esfriou a espiritualidade de tal maneira que algumas pessoas perderam essa alegria que Davi fala. Porque Davi está falando o seguinte, alegrei-me quando me disseram. Então, algumas pessoas chegaram para Davi e falaram o seguinte: ô Davi, vamos para o culto. Ô Davi, pega a sua harpa, vamos louvar a Deus de uma maneira pública. Eu sei que você já faz isso, ô Davi,
pessoalmente, na sua casa, mas vamos fazer isso como povo de Deus, de uma maneira coletiva, vamos louvar ao Senhor. Ele fala que o seu coração se encheu de alegria quando disseram isso para ele, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então esse é o convite mais importante que Davi podia receber. Ele fala o seguinte: olha, esse é o convite da minha vida, vamos à casa do Senhor? E aí Davi falaria o seguinte: é claro que sim, vamos agora, vamos com alegria. E aqui nós podemos mostrar como está o nosso coração, e essa é a primeira provocação que eu quero fazer nesse sentido. Como está o seu coração, ou como você chega para o culto? Como você coloca o seu coração diante de Deus em gratidão, quando as pessoas dizem, oh, vamos para a casa do Senhor? Porque quando nós estamos movidos pelo Espírito Santo de Deus, e quando nós recebemos um convite, olha, vamos para o culto, nós deveríamos nos alegrar. Porque essa alegria que vem de Deus é uma alegria completa no nosso coração. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não há alegria maior do que estar na presença de Deus, do que cantar para Deus e louvar ao Senhor em meio ao seu povo. Tem algumas pessoas que dizem o seguinte: olha, Jefferson, eu desejo morar no céu. E quando você olha para a vida da pessoa, isso não é uma realidade, porque ela quer morar no céu, ela quer fazer parte do coro celestial, mas enquanto ela está aqui entre nós, ela não tem uma atitude de culto. Parece que a vida dela, a família dela não está antenada com aquilo que vai acontecer na eternidade. Por exemplo, a gente fala da eternidade, e aí Jesus nos ajuda muito nesse sentido, quando Jesus fala que a vida eterna é conhecer mais e mais de Deus. Quer ver? E aí a gente fala o seguinte: olha, a vida eterna, segundo Jesus, é conhecer mais e mais a Deus. E alguém vai chegar assim para nós e vai falar assim: o que vai ter na eternidade? O que faremos na eternidade? Conheceremos mais e mais a Deus. Agora, como eu posso dizer que eu quero passar a eternidade com Deus, se enquanto eu estou aqui e agora, eu não quero conhecer mais de Deus, eu quero fugir da escola bíblica dominical, eu não quero receber nenhum aconselhamento que seja confrontador a mim, eu só quero me cercar de pessoas que falem aquilo que eu quero ouvir. Eu não tenho mais prazer em ter a minha convivência comunitária com a minha igreja. Infelizmente eu deixei a pandemia esfriar a minha espiritualidade, e hoje eu já não tenho mais esse desejo, esse fervor, essa paixão, essa motivação de ir para o culto, como Davi fala o seguinte: vamos à casa do Senhor. Esse é o melhor convite. Então veja que esse convite deveria provocar em nós um coração extremamente alegre, feliz, regozijante na presença de Deus. E essa é a minha pergunta para você: como você reage quando alguém te convida para culto, para celebração, para eventos da igreja? Você responde com gratidão, com alegria, com serviço, ou você resmunga? Passei a pandemia toda mandando mensagens, me comunicando com o povo, convidando o povo, chamando o povo para as lives, e graças a Deus passamos aquela fase mais difícil da pandemia, retomamos as atividades presenciais, e agora a gente precisa lembrar os nossos irmãos de todos os lugares do mundo, e estou vendo que esse é um fenômeno não da nossa igreja, mas do mundo. Graças a Deus na nossa igreja temos pouquíssimas pessoas que ainda não tiveram ou não retomaram ainda essa alegria, mas precisamos, irmãos e irmãs, falar sempre sobre isso. Precisamos ter alegria no culto. E às vezes a gente fala o seguinte: olha, o culto hoje foi assim, foi assado. Não, o culto, ele precisa ter alegria, porque nós estamos servindo e adorando o Deus que nos dá a alegria, que nos deu a vida, que nos deu a salvação, que nos deu o Espírito Santo. Então o nosso culto tem que ser um culto alegre. Agora, me entenda que eu não estou falando que a alegria tem a ver com bagunça, que a alegria não tem a ver com show, com espetáculo. A alegria tem a ver com disposição de coração. Rostos que demonstram vibração, alegria ao Senhor. E aí o culto
ele vai nos ajustar, ou ele vai mostrar algumas realidades para nós. Em primeiro lugar, por exemplo, o culto dá a nós uma estrutura funcional para a vida. Se nós entendemos que, enquanto nós estamos como igreja, como famílias, cultuando a Deus, nós estamos recebendo de Deus, no culto, uma estrutura para a vida. Dá uma olhadinha comigo no versículo 3 e 4, e veja que Davi vai falar de Jerusalém. Ele fala o seguinte, versículo 3: Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos. Jerusalém, para um hebreu, era o lugar de adoração, lugar onde aconteciam as festas religiosas, onde aconteciam as grandes concentrações dos fiéis, onde as palavras de Deus, ou seja, as promessas e as alianças de Deus, eram lembradas e revividas pelo povo de Deus. Então veja, Davi está falando o seguinte: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e me lembrei que Jerusalém é uma cidade compacta, que lá em Jerusalém a gente ouve as promessas de Deus, a gente recupera as alianças de Deus. Em Jerusalém as famílias se encontravam, em Jerusalém as famílias se regozijavam juntas, em Jerusalém as famílias prestam culto a Deus, e em Jerusalém as famílias entendem os pilares da nossa relação com Deus. Dá uma olhadinha, que interessante. Quando nós estamos cultuando a Deus, a gente se lembra que Deus que nos criou, seja por meio da pregação, de uma oração, de uma canção, Deus nos criou, Deus nos redimiu, Deus nos libertou, Deus nos amou e continua nos amando até agora. É no culto que a gente aprende isso. Então, quando nós vamos à casa do Senhor, quando nós já cultuamos a Deus em nossa casa, em nossa família, e a nossa família se desloca para se encontrar com outras famílias, para prestar culto a Deus, o que nós estamos falando é o seguinte: nós queremos celebrar ao Senhor. As famílias subiam até Jerusalém com um único propósito: adorar a Deus, e isso tinha implicações no convívio familiar das pessoas que subiam, das famílias que subiam. As famílias subiam para Jerusalém de uma maneira unida e se deparavam com uma cidade compacta. As famílias aprendiam que Deus deseja que as famílias fiquem unidas, compactas, assim como Jerusalém. E eu achei muito interessante essa expressão compacta, e fiquei então pensando na construção poética de Davi. Davi é um grande poeta e certamente ele vai usar essa metáfora com um apelo arquitetônico, mostrando que Jerusalém não tinha brechas. Olha que interessante, o culto a Deus dá para nós uma estrutura funcional da vida. Então, quando nós estamos como família, e aí estou falando família lá em casa, nas nossas casas, cultuando a Deus, a gente precisa entender que precisamos também ter o espaço, o tempo, o ambiente de culto com outras famílias. E quando nós chegamos nesse ajuntamento solene, a gente precisa entender que devemos ter uma vida compacta. E explico: para o judeu que ia até Jerusalém, ele chegava em Jerusalém e encontrava Jerusalém compacta. Então, quando nós chegamos na igreja e estamos com outras famílias, o que nós precisamos entender é que a nossa família precisa ser compacta, e as nossas famílias, como povo de Deus, precisam também ter essa ideia de não deixar nenhuma brecha. Entenda, não podemos deixar nenhuma brecha para o diabo. E aí, o judeu que ia até Jerusalém, ele tinha essa percepção. Então, quando a gente vai para o culto público, quando a gente se une a outras famílias, nós estamos aprendendo coisas extremamente importantes para a nossa vida. Fazendo a lição de casa, eu fui entender que os tijolos eram milimetricamente encaixados em Jerusalém. As pedras eram colocadas todas de uma forma geométrica. Eu me lembro quando o irmão José Maria estava iniciando a construção do nosso templo, e ele ficava ali colocando os tijolos e alinhando tudo de uma maneira muito tranquila, muito bonita. Como foi lindo ver aquele processo. Depois acompanhei também o irmão Mário com muita destreza, capricho, colocando os tijolos, tudo de uma maneira muito bem organizada. É basicamente isso que Davi está dizendo. O culto mostra para nós que Deus é organizado. E eu não sei se você fala amém. A Bíblia vai dizer para nós que Deus faz tudo em ordem.
que Deus age de uma maneira coordenada, que nós devemos amá-lo e servi-lo com ordem e com decência. Então em Jerusalém não tinha nada fora do lugar, em Jerusalém não tinha nada que demonstrasse bagunça, muito pelo contrário. Davi está dizendo o seguinte: Jerusalém é uma cidade compacta, Jerusalém é uma cidade bem organizada, da mesma maneira que a nossa vida, a nossa família e o povo de Deus precisa de organização, cuidado, zelo. O que eu entendo aqui é que Davi está dizendo o seguinte: da mesma maneira que Jerusalém, a construção de Jerusalém é bem cuidada, você que está prestando culto a Deus precisa cuidar bem da sua família. Alguém já disse isso e já perguntou para mim: pastor, por que tanto cuidado com a estrutura da igreja? Porque cuidando da estrutura, nós estamos cuidando daquilo que agrada a Deus, que é o povo dele. Então, quando as pessoas chegam e percebem que a nossa igreja está organizada, precisam também organizar as suas casas, precisam organizar as suas vidas. Mesmo em construção, nós tentamos manter um padrão de organização, e tudo isso vai mostrar ou vai revelar à igreja que nós precisamos incorporar essa ideia do zelo, do cuidado, da organização em nossas casas, em nossas famílias. E aí diz o texto que as famílias subiam para Jerusalém, essa cidade compacta, e eles subiam com um único propósito: para renderem graças ao Senhor. Veja que as famílias subiam para Jerusalém para agradecer a Deus. E o que Davi está dizendo é o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E as famílias iam uma após outra, agradecendo a Deus, e todas juntas, unidas, conectadas, rendendo graças a Deus. Que bênção seria se todas as nossas famílias lotassem o templo com ações de graças, e aí chegasse um após o outro e falasse o seguinte: não, hoje nós queremos agradecer, nós vamos louvar a Deus, nós vamos render graças, nós estaremos juntos somente para agradecer o cuidado de Deus, e nós vamos nos deslocar das nossas casas para a casa de Deus, para estarmos juntos com outras famílias. Que bênção seria se nós entendêssemos, amados irmãos e irmãs, que render graças a Deus é um mandamento do Senhor, e nesse mandamento nós encontramos a verdadeira alegria. O problema é que nós estamos, infelizmente, acostumados a reclamar, e reclamamos de tudo. Enquanto Davi está nos ensinando que louvar a Deus é manifestar ao Senhor a nossa gratidão, é demonstrar a Ele a nossa gratidão, é demonstrar ao Senhor que nós somos gratos por tudo aquilo que recebemos das suas dadivosas mãos. E olha que o Senhor tem nos abençoado, e olha que o Senhor tem cuidado de nós. Então, o culto dá para nós essa estrutura de vida, mas essa estrutura funcional. Por exemplo, na nossa igreja, até por conta do nosso espaço ser pequeno, nós temos as cadeiras, e eu estou olhando para elas agora, elas estão coordenadas, não estão soltas de qualquer jeito, ou seja, tem uma ordem, tem uma lógica, e o culto manifesta isso para as nossas vidas. Precisamos ensinar aos nossos filhos que tudo tem ordem, tem decência, tem um motivo. Eu tenho um menino que é muito curioso e muito perspicaz nas suas perguntas. Ele fica me perguntando sobre tudo: por que isso, por que aquilo, por que está posicionado aqui, e tudo tem uma explicação. Assim como nas nossas casas, das nossas vidas, tudo tem uma explicação, ou deveria ter uma explicação. É assim porque Deus quis, é assim porque Deus mostrou, e isso manifesta a nossa gratidão a Deus. Deveríamos manifestar a gratidão a Deus. Então, o que acontece no culto? Que Davi está falando assim: vamos à casa do Senhor, e eu me alegrei com essa notícia, com essa convocação. O que acontece nesse culto? Acontece nesse culto que nós rendemos graças ao Senhor, e reconhecemos que o nome do Senhor, versículo 4, é o nome todo-poderoso, e isso convém a Israel. Ou seja, é bom que o povo de Deus entenda isso, que todas as vezes que o povo de Deus se reunir, o povo de Deus precisa render graças ao Senhor. A minha pergunta: vocês têm usado aquela revista que a igreja doou para vocês lerem em suas casas? Você tem rendido graças ao Senhor juntamente com seus filhos, com seus familiares?
Eu estou vendo aqui que o Lucas já me sinalizou que deu 20 minutos, né? Eu preciso caminhar aí para os 10 últimos minutos e tentar finalizar aqui. Será que nós temos esse entendimento? Que nós precisamos chamar os nossos filhos, chamar os idosos da nossa casa, da nossa família e render graças ao Senhor. Infelizmente, irmãos e irmãs, a vida voa e a gente perde oportunidades incríveis de agradecer a Deus. A gente perde oportunidades de reconhecer com o nosso jeito de ser, com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, a gratidão que há no nosso coração diante de tantas coisas que Deus já fez na nossa casa e na nossa família. E é interessante essa expressão de Davi, quando ele fala o seguinte, que as tribos subiam para Jerusalém para louvar ao Senhor, como convém a Israel. E eu gosto daquele salmo que diz que fica bem o cântico de louvor nos nossos lábios. Você pode ver uma pessoa, ela fica bonita quando ela está cantando, quando ela está adorando a Deus, quando ela tem uma expressão de gratidão diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. Fica bem o cântico de louvor no seu rosto. Você, irmão e irmã, ficará mais bonita, mais bonito se você manifestar a gratidão que está no seu coração. Por isso que, inclusive, quando nós nos reunimos, eu sempre falo, e aí, gente bonita? Porque nós temos motivos para agradecer assim, inumeráveis. Sempre nos aconselhamentos eu falo sobre isso, eu falo assim, olha, se você pudesse pegar uma folha e colocar assim, os motivos de queixas, de lamentações, de murmurações, reclamações, pode escrever, escreve. E eu falo para a pessoa, agora do outro lado, coloque aí os motivos de gratidão. E você vai ficar surpreso, como diz aquele hino, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Em segundo lugar, o culto também dá para nós uma estrutura de fé e de segurança. Dá uma olhadinha no versículo 5, quando ele vai focar a atenção dos seus ouvintes e vai falar o seguinte, olha, nós precisamos pensar no trono de Deus, mas também pensar na justiça de Deus. Dá uma olhadinha no versículo 5. Lá em Jerusalém estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Veja que o próprio Davi está dizendo que lá em Jerusalém havia os tronos de justiça. E essa expressão aqui no hebraico é muito interessante, porque justiça aqui significa a palavra decisiva, a palavra certa e cheia de verdade. Quem tem essa palavra certa, cheia de verdade, essa palavra justa, quem tem? Deus. Então veja que nós precisamos do culto, porque é no culto que nós nos alimentamos da verdade. Tem muita gente que fala em nome da verdade, mas nem conhece a verdade, porque Jesus é o caminho, é a verdade. E quem conhece a verdade, de fato, desfruta da verdadeira liberdade que Deus oferece. Então Davi, há muitos anos antes de Jesus, já estava dizendo o seguinte, olha, as famílias vão para o culto, e o culto oferece para nós esse padrão de que Deus tem a palavra decisiva. Maravilhoso isso, hein? Aí você vai no médico e você fala assim, o médico pode dar um diagnóstico, mas Deus, da sua justiça, tem uma palavra decisiva para a minha vida. Você vai no advogado tentando terminar o seu casamento, misericórdia, né? Passa de mim esse cara, misericórdia. Aí você tem que lembrar que Deus é que tem uma palavra decisiva para o seu casamento. Aconselhando uma família, algumas semanas atrás, cuja criança estava com um diagnóstico extremamente complicado, e eu disse isso para aquela irmã, eu falei assim, mas quem tem a palavra definitiva é Deus. Isso é justiça, de acordo com essa expressão de Davi, é uma ação que desfaz a maldade, é um padrão de justiça. E Davi aqui está dizendo que as famílias, ao se deparar em Jerusalém, tinham que pensar ou refletirem sobre essa ação de Deus, ou seja, Deus é justo, Deus aplica a sua justiça. Isso é maravilhoso porque nós estamos nesse mundo onde a injustiça impera, mas quando chegamos no culto, na celebração pública, reconhecemos que Deus é justo e que Deus vai aplicar a sua justiça. Reconhecemos que a última palavra será dele.
e dará ao seu filho Jesus, o justo, e Jesus será o justo juiz. E aí, nesse sentido, eu descanso no meu coração. Quem tem a última palavra é Deus, e Deus é justo. Então, quando a gente vai para o culto, a gente reconhece a justiça de Deus, a gente reconhece, e em cada culto a gente é relembrado de que Deus está no controle, de que Deus é justo. Então o culto a Deus sempre nos traz a memória da grandeza de Deus, do cuidado de Deus e, acima de tudo, da justiça de Deus. E as famílias, como instituições divinas, deveriam sempre pensar, expressar e mostrar aos filhos o princípio da justiça. Agora, estou caminhando para o final, quando o texto vai dizer, aí no versículo 6, o seguinte: orai pela paz de Jerusalém. Olha que interessante, o salmista nos chamando e nos convidando a orar pela paz do povo de Deus. Agora, a minha pergunta para o texto foi o seguinte: qual o povo de Deus? O povo de Deus, congregação? O povo de Deus, ajuntamento santo? Ou a minha família? E eu diria então, as duas coisas. Eu preciso orar para que haja paz nas famílias de Deus, na Jerusalém de Deus. Eu preciso orar não somente pela minha família, mas orar pelas outras famílias. Para quê? Para que essas famílias desfrutem da paz de Deus. Mas também eu preciso orar pela paz de Deus na minha Jerusalém. E aonde é a minha Jerusalém? Na minha casa. Então veja o que Davi está dizendo, o seguinte: orem pela paz de Jerusalém, ore pela paz da sua família, porque você já é povo de Deus, Jerusalém de Deus, usando essa analogia. Mas também vamos orar pelas famílias de Deus, para que essas famílias desfrutem da paz de Deus, e aqueles que se sentem cuidados por Deus nos últimos detalhes, ou nos mínimos detalhes, melhor dizendo, desfrutam de uma prosperidade maravilhosa. Dá uma olhadinha comigo no texto: sejam prósperos aqueles que te amam. O que Davi está dizendo é o seguinte: se você está orando pela paz da sua família e a paz do povo de Deus, você também está desejando prosperidade para aqueles que amam o povo de Deus. E prosperidade na Bíblia não tem nada a ver com essa ideia errônea de prosperidade que existe no nosso mercado evangélico brasileiro, onde as pessoas dizem que prosperidade é você ter casa, carro. Eu cheguei aqui na igreja, não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha nenhuma bicicleta para andar, agora eu não uso mais Uber, agora eu tenho um carro importado. Cheguei aqui, minha empresa estava quebrada, agora eu tenho 5 filiais. Não é isso. Prosperidade, segundo a Bíblia, é descansar no cuidado de Deus. Então veja que interessante, eu vou orar pela paz da minha família, e eu espero que a minha família que ama a Deus seja uma família próspera. Em outras palavras, eu espero que a minha família descanse no cuidado de Deus, na provisão de Deus, no sustento de Deus. E aí, quando eu me reunir com outras famílias, com o povo de Deus, nós teremos essa plena convicção de que nós somos um povo próspero. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Nós não confiamos na economia do nosso país apenas. A nossa confiança não está nisso. A nossa confiança não está na oscilação do mercado mundial. A nossa confiança não está nessa questão dos alimentos que estão inflacionados no mundo inteiro. É interessante que as pessoas têm algumas preocupações, eu acho curiosas. Uma pergunta que veio pelo Instagram: pastor, você não tem preocupação com a crise dos alimentos no mundo? Me preocupo como ser humano, mas lá no fundo eu descanso meu coração lembrando que um servo do Senhor será suprido pelo Senhor, e aí está a nossa prosperidade, quando nós entendemos e descansamos o nosso coração que quem sustenta a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e a nossa igreja não são os nossos braços, mas são os braços poderosos de Deus. É isso que Davi está dizendo. Ore pela paz de Jerusalém, ore pela paz da sua família, e que a sua família seja próspera, no sentido de que essa paz venha reinar na sua família, de tal maneira que você descanse o seu coração inquieto com tantas coisas, no poder de Deus, na graça de Deus.
Prosperidade, segundo a Bíblia, tem esse sentido, de viver na presença de Deus e de viver o bem-estar da presença de Deus e do seu perdão em nossas vidas. E aí eu gosto do versículo 7, quando o texto diz assim, que reine paz dentre os teus muros. Imagina você agora chegando aí na sua casa e falando o seguinte, aqui nessa geografia, nesse espaço, nesses muros, do portão para dentro vai reinar a paz. Nós não admitimos conflitos, brigas, discussões, desavenças. Nessa casa que teme a Deus, aqui vai reinar a paz. E no que depender de nós, teremos paz, segundo Paulo, com todos os homens. Lindo, hein? Que aqui reine a paz, que aqui reine essa prosperidade. Imagina você chegando no quarto do seu filho, da sua filha, e falando o seguinte: Deus, faça com que aqui, nesse espaço, nesse ambiente, reine a paz. Você entrando no seu quarto, no seu leito, e dizendo: Deus, que esse espaço, que esse leito seja um espaço tão somente da tua paz. Não deixe nenhuma brecha, irmão e irmã. Não deixe o inimigo encontrar algum espaço para entrar na sua casa, na sua família. Não, todo amanhecer, diga que a paz de Deus vai reinar na sua casa, em nome de Jesus, amém. Quando você estiver acordando o seu filho, a sua filha, ou quando você estiver cuidando de alguma pessoa querida, peça a Deus que a paz reine. E no que depender de você, de mim, que a paz de Deus reine sobre todos. Agora, é claro que nem todos gostam da gente, nem todos gostam do nosso estilo, nem todos da nossa família gostam do nosso jeito de ser. Mas no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. E quanto mais paz em relação à nossa família. O que Davi está dizendo é o seguinte: no que depender de mim, a paz vai reinar. Você pode não gostar do meu jeito, mas a paz de Deus está em mim. E aí precisamos lembrar que paz no Antigo Testamento é aquele conceito de que nós estamos tranquilos diante de Deus, no sentido de que o nosso coração está aliviado porque já confessamos os nossos pecados e nós não estamos em desavença com Deus. Se eu não estou em desavença com Deus, em rebeldia para com Deus, eu não irei provocar conflitos, desavenças, fofocas no seio da família. Então, veja o que Davi está dizendo para nós, aqui, nesse ambiente, nessa casa, nessa família, nessa igreja, nesse reduto, onde só tem filhos e filhas de Deus, aqui vai reinar a paz e prosperidade nos teus palácios. E aí eu oro pedindo que Deus te dê muita prosperidade, meu irmão, minha irmã, que você seja muito feliz na sua casa, no seu lar, no seu quarto, nesse ambiente que Deus te deu como casa, como lar, com a sua família, que reine a paz aí, e que o inimigo não tenha um só espaço, uma brechinha para entrar na nossa casa. Muito pelo contrário, que na nossa casa, na nossa igreja inclusive, reine somente a paz de Deus. Versículo 8, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, eu só tenho um pedido, que haja paz em ti, que haja paz aí na sua casa, que haja paz no coração e na casa das pessoas que estão enfermas, que haja paz no coração e na vida e nas famílias, das famílias que estão sofrendo com o luto, que haja paz nas casas em que o desemprego assolou, onde há vítimas do Covid chegou, que haja paz nas casas que estão em conflitos, que haja paz nas casas que possuem pessoas com dependência química, que haja paz nas casas onde os casamentos estão destroçados, que haja paz, que a inveja caia por terra, que a desavença caia por terra, e que reine tão somente a paz de Deus. Amados irmãos e irmãs, eu oro para que as nossas casas sejam redutos de paz, que a nossa igreja seja um oásis de paz em meio a tanto conflito, caos, desavença, problemas e dificuldades.
E me lembro que Jesus é o príncipe da paz. E me lembro que ele mesmo disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também no Pai. Que todos nós possamos desfrutar dessa paz. Eu sei que eu extrapolei um pouquinho o tempo, o horário, mas eu estava tão contaminado e contagiado com essa palavra, que eu gostaria de compartilhar essa palavra no seu coração. E eu espero que você ore para que a paz de Deus reine na sua família, e que você dedique o seu tempo, nesse mês de maio e junho, orando, pedindo, clamando pela paz dos seus familiares. Que aqueles que estão em rebeldia com Deus possam se converter e desfrutar da paz. Para aqueles que estão com conflitos pessoais, conflitos de relacionamentos, desfrutem dessa paz. Para aquelas pessoas que estão com conflitos financeiros, dificuldades na tratativa com alguma das pessoas da sua família, que essas pessoas tenham paz. E quando as famílias disfuncionais, desequilibradas, desajustadas chegarem em nossa igreja para cultuar conosco, sintam que nós somos uma família que gostamos de viver em paz e na paz de Deus. Como é bom desfrutar da paz de Deus. Eu oro assim, pedindo que Deus traga muita paz à minha casa, à minha família. Que Deus traga paz a esse púlpito. Que Deus traga paz à nossa grande família, conhecida como Igreja Batista Nova Canaã, plantada em Sorocaba, mas que é uma igreja para o nosso país e, por que não dizer, para o mundo. Que haja paz entre nós, em nome de Jesus. Amém.